Fala galera, tudo bem? Aqui é o professor Davi Militão, professor de História, para mais um vídeo para vocês. Continuamos com o tema Baixa Idade Média, agora Renascimento Urbano. Queridos, o Renascimento Urbano durante a Baixa Idade Média está intimamente ligado ao Renascimento Comercial. Quais foram, né, os fatores que levaram ao Renascimento Comercial na Europa na Baixa Idade Média? Foram dois, fator externo e fator interno. O fator externo foram as cruzadas. As cruzadas, aquelas expedições militares de caráter religioso, que levaram o que, gente? Que levaram os ocidentais até o Oriente. E acabaram resultando no que, gente? Acabaram resultando na reabertura comercial entre o Ocidente e o Oriente. Beleza? Outro motivo que levou ao renascimento comercial da Europa, naquele momento, durante a Baixa Idade Média, foi o fim das invasões dos povos bárbaros. Como, Davi? Vamos relembrar rapidamente aqui de novo. É o seguinte, quando os bárbaros cessaram suas invasões e os bárbaros criaram seus reinos, naquele momento era o que, gente? Era seguro para os senhores feudais expandirem os territórios dos seus feudos. E aí eles promoveram essa expansão territorial, consequentemente, com mais territórios, aumentaram a sua produção agrícola e chegou um momento, gente, que aqueles produtos agrícolas passam o quê? Passam a sobrar. Sim, o que ocorre um excedente de produção. O que é o excedente de produção? Aquilo que excede, aquilo que sobra. Passou a sobrar produtos agrícolas dentro dos feudos. Desse modo, em um primeiro momento, o que fizeram aqueles senhores feudais, gente? Eles passaram o quê? Passaram a trocar entre eles aqueles produtos, em trocas naturais, a troca de um produto pelo outro. Tudo bem? Beleza? Depois, criaram um local em comum, né, ali na Europa, onde eles poderiam trocar esses produtos, chamados de feiras, né? As feiras medievais. As feiras medievais ficavam localizadas, né, em locais bem estratégicos para que todos conseguissem o que, gente? Chegar naquelas regiões, tudo bem? E aí, depois de um momento, naquelas feiras medievais, nós tivemos, né, o comércio feito, né, pelo escambo, a troca de produto pelo outro, depois envolvendo o que, gente? Depois envolvendo moedas. E aí, né, moedas de ouro, moedas de prata. E aí, gente, o que vai acontecer? Em um certo momento, aquele comércio foi aumentando, 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 e surgiram os burgos. O que eram os burgos? Os burgos eram locais que ficavam dentro dos feudos, ok? Que cercavam ali os feudos muitas vezes, aonde se praticava o quê? A atividade comercial. Tudo bem? E aí esses burgos, aos poucos, foram aumentando, 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 devido a quê, gente? Devido ao aumento da atividade comercial. Muitos comerciantes, muitos mercadores, os burgueses, né? Iam até onde? Iam até o Oriente, traziam do Oriente as especiarias, produtos raros, caríssimos naquelas localidades. E a gente, o comércio aos poucos foi o quê? Só aumentando, 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 aumentando. Beleza? Então, para vocês, formação dos burgos, fortalezas no interior dos feudos, muitos também cercavam aqueles feudos, onde se encontrava o comércio e a nova classe de mercadores, que são os burgueses. Gente, em muitos momentos, aqueles burgos aumentaram tanto que foi preciso, né, cercar aqueles burgos com muros também, para quê? Para protegê-los. Agora, dos povos bárbaros? Não. De saqueadores, de bandidos, de ladrões, tá? Isso aconteceu naquele momento. E aí, os burgos foram aumentando, aumentando, aumentando. E os senhores feudais, gente, passaram o quê? Passaram a explorar aqueles burgos. Como? Através do trabalho? Não. Através do quê? Da cobrança de impostos. Eles cobravam altos impostos da burguesia. E aí, aquela burguesia, não querendo mais ser explorada, foi se unindo, aqueles mercadores promoveram uma união e tentaram o que, gente? Tentaram promover a liberdade do seu burgo. E aí, essa liberdade, essa tentativa desses burgueses de promover a sua liberdade, dá origem a quê? Dá origem ao movimento comunal. Então, o que é esse movimento comunal? É um movimento de tentativa dos burgueses de libertarem o que, gente? Os burgos das garras dos senhores feudais. Beleza? E aí, essa libertação, esse movimento, né, comunal, essa libertação, essa emancipação das cidades ou independência ocorreu de duas maneiras. Maneira tranquila, né, aonde os senhores feudais acabavam libertando tranquilamente, né, na paz, aqueles burgos, claro, cobravam um imposto bem alto, e aqueles burgueses acabavam pagando, ou através do que, gente? Ou através da guerra. Quando era através da guerra, aqueles mercadores, aqueles burgueses, tinham que lutar pela sua liberdade. E aí, quando aqueles burgos, né, ganhavam a sua liberdade, eles recebiam o que, gente? A carta de franquia. Essa carta de franquia era uma carta que ressaltava que aquele burgo agora era o que, gente? Era uma cidade. Era uma cidade livre. Tudo bem? Então percebam, aos poucos ocorre o quê? O renascimento urbano. Entretanto, por que ocorreu esse renascimento urbano? Graças ao que, gente? Graças ao renascimento comercial. E naquele momento as pessoas diziam, né, que o ar da cidade liberta, né? O ar da cidade liberta. Por que isso, gente? Porque aquelas pessoas na cidade, elas eram o quê? Elas eram livres. As pessoas dentro das cidades eram pessoas livres, não eram mais servos. Lembrando, o servo é um camponês preso à terra.
E quando iam trabalhar nas cidades, claro que a vida não era 1000 vezes melhor, 1 milhão de vezes melhor, não era mesmo, tá? Entretanto, lá elas eram o quê, gente? Elas eram livres. Tinham o quê? Elas tinham liberdade. E elas não eram o quê? Comandadas, exploradas por senhores feudais. Lembrando que naquele momento, os senhores feudais hiper, mega, super exploravam os seus servos. Beleza? Tudo bem? E aí, queridos, dentro daquelas cidades vão surgir associações, corporações, como a corporações de mercadores ou guildas. Até para vocês, né? Associações que queriam manter o monopólio dos comerciantes locais, limitando a participação dos estrangeiros. Então, aqueles mercadores de uma região determinada, de região X, Y, Z, eles se uniam, gente, para quê? Para dominar o comércio, para possuir o monopólio comercial da sua região, impedindo que outros comerciantes de outras regiões, que povos estrangeiros chegassem até lá para comercializar os seus produtos. E aí, como eles conseguiam competir? Né? Eles se uniam, muitas vezes abaixavam os preços dos produtos, para quê, gente? Para prejudicar comercialmente o seu, né, inimigo, entre aspas, né, o seu concorrente, beleza? E aí o que eram as corporações de ofício naquele momento? Ofício é um trabalho. Então são pessoas que dominavam algum tipo de ofício, algum tipo de trabalho, ok? Até para vocês, né? Buscava manter o monopólio de um ramo de atividade, ou seja, de trabalho, de ofício, controlando o preço e a qualidade dos produtos. Então o mestre, enfim, um sapateiro, um alfaiate, naquele momento, né, aquele mestre, ele tinha vários aprendizes, ele ensinava aquela profissão, ou seja, aquele ofício, aquelas pessoas, entretanto, gente, o que ele precisava naquela região? Manter o quê? O domínio daquele ofício, daquela profissão. Ele não quer permitir que outras pessoas, né, que têm o mesmo ofício que ele, cheguem naquela região. Para quê? Para não gerar concorrência. Tudo bem? E aí, para nós terminarmos essa parte, naquele momento também, com o renascimento urbano, ocorre o que, gente? O florescimento de atividades culturais, através, por exemplo, das universidades medievais. No início, as universidades medievais, né, correspondiam ao que, gente? Ao pensamento teocêntrico, ao pensamento da Igreja Católica. Foram criadas e seus estudos, muitas vezes, era para quê? Era para justificar a existência de Deus, para justificar o poder da fé, da religião. Entretanto, ao longo dos anos, ao longo dos séculos, as universidades foram mudando a sua ideologia, seu pensamento, novas ideias, né, foram surgindo, principalmente através da burguesia. E a burguesia, iremos ver mais à frente, que ela era desejosa, ela queria tomar o poder da igreja, tomar o poder da nobreza, e a gente foram surgindo ideias mais racionais, as pessoas passaram a pensar cada vez mais, a questionar o mundo que elas viviam, ok? Ou seja, usar a razão, nós veremos isso na parte de renascimento cultural, tudo bem? E aí, essas universidades também foram responsáveis por quê, gente? Pela expansão, ok, das cidades. Beleza? Tudo bem? Queridos, dúvidas, questionamento, por favor, deixem nos comentários. No mais, beijos, tchau, tchau. Valeu, até o próximo vídeo.